amores! Bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquilo que é necessário para morar em uma casinha nômade. O que precisa ter nessa casa? Como ela precisa ser? O que a gente presta atenção antes da gente reservar? E a gente vai fazer isso de uma forma bem dinâmica. Estamos em uma casinha nômade, uma das várias, em Alter do Chão, no Pará. Vamos usar ela como um exemplo para te mostrar o que precisa, o que não precisa ter, o que é necessário, etc. A gente vai fazer um tour pela casinha e ver se ela é adequada para um estilo de vida de nômade digital. Mas antes de começarmos o tour e descobrirmos juntos se essa casa aqui é o modelo ideal, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você gosta de conteúdo de viagens, experiências e dicas sobre a rotina de um nômade digital. É super importante pra gente e pro crescimento desse perfil. Então, por favor, deixe seu joinha e bora pro vídeo. E para começar esse vídeo, eu decidi trocar de ambiente e vim para um outro, que é a cozinha. E a cozinha, ela é um dos lugares que você mais precisa reparar em coisas antes de você se mudar. Especialmente se você é um nômade digital meio liso, assim, que nem a gente, que você não vai poder comer fora todas as suas refeições. Você vai precisar preparar alguma coisa. E esse é o caso da maioria dos nômades e viajantes, mochileiros, whatever, qualquer coisa. O caso é, a gente precisa preparar a nossa comida, porque a gente não tem dinheiro para comprar sempre fora, por mais que a gente compre algumas coisinhas aqui e acolá. Mas, já que a gente precisa preparar a nossa comida, a gente precisa ter uma cozinha que ela seja funcional dentro do mínimo. E aí nem sempre é tão fácil achar isso. Inclusive, é justamente na cozinha onde mais os anfitriões de Airbnb, digamos assim, pecam na hora de preparar uma casa para moradores, né, moradores itinerantes morarem. Isso acontece porque muitas dessas pessoas não estão acostumadas a perceber viajantes que vão ficar períodos longos e apenas viajantes que vão ficar períodos curtos. E as necessidades são absolutamente diferentes. Então eu vou falar de algumas coisas que você precisa reparar antes de você decidir reservar uma hospedagem. Primeiro, repare se tem uma cozinha. Porque é bem comum que existam estúdios, kitnets e coisas do gênero que eles têm só uma pia, mas eles não têm fogão, eles não têm micro-ondas, eles não têm outras coisas. Ou eles têm a pia e o fogão, mas não tem uma geladeira. Ou, assim, tem uma coisa, mas não tem outra, sabe? Então aproveita, pega um papel e faz uma listinha das coisas que você considera indispensáveis que tenham na cozinha. Nós, eu e Rafa, que tá ali atrás trabalhando, consideramos como indispensáveis que tenha alguma coisa para cozinhar, um fogão, de preferência de duas bocas para cima. Uma boca a gente até aceita, vai. A gente consegue se virar. Mas assim, se você for cozinhar muito, fazer sempre almoço, sempre jantar, pode ser até que você desconsidere uma boca e comece a considerar fogões a partir de duas bocas. Porque dá um trabalho desgraçado você ter que cozinhar as coisinhas em partes, né? Enfim, vocês que cozinham sabem. Então, escolher um lugar que tenha alguma coisa para cozinhar, que não tenha só um micro-ondas, é super importante. 2. Escolher um lugar que tenha um frigobar, uma geladeira. Pode parecer, gente, parece ridículo, mas existem lugares que não tem. Que o frigobar ou a geladeira não está disponível para o hóspede. Ele é só da cozinha do hostel dos administradores, ele é só da cozinha do fulano de tal, mas ele não vai estar disponível para você usar. Então, assim, o espaço pode estar ótimo, mas não tem uma geladeira. Então, assim, não dá, não dá, né? Então, preste atenção se tem uma geladeira ou um frigobar. A gente prefere que tenha geladeira por ser maior, mas assim, o frigobar também dá conta por períodos curtos. O que mais? Preste atenção se tem utensílios que você costuma utilizar no dia a dia, como facas, talheres, pratos, copos, xícaras, se essas coisas vão estar disponíveis. Também acontece em Airbnbs novos, espaços novos, deles ainda não saberem que você precisa disso, e aí você vai ter que estar pedindo, sabe? Ai, fulano de tal, será que você tem uma tábua de cortar carne? Então, olhe as fotos da acomodação que você está pensando em reservar. Dê um zoom nas fotos e olhe as coisas que parecem ter lá. E se você tiver dúvidas sobre alguma, não hesite em perguntar ao seu anfitrião. Outra coisa que é bem útil que tenha é água. Em muitos países, o Brasil não, mas em muitos outros países da América do Sul, é comum que tenha água potável direto da torneira. E aí você não vai precisar estar comprando água direto. Ou também é comum aqui no Brasil que tenham casas que tenham filtro. E aí você consegue ter água potável. Essa é uma pergunta que te economiza dinheiro. Então pensa que você vai ter que comprar sempre um garrafão ou sempre garrafas de 3 litros, 1,5 litro, se você vai para uma casa que não tem água disponível. Então, se você tiver que escolher entre uma casa que tem água disponível e uma casa que não tem água disponível,
provavelmente a casa que tem água vai te render um pouco mais de economia. E é muito comum em outros países que a água potável venha direto da torneira ou que se tenha um filtro já instalado. E outra coisa no nosso tópico cozinha é que você vai precisar se virar. Então, se você é uma pessoa que ainda vai começar a sua jornada viajando e ainda é acostumado com a sua cozinha do jeito que. Ah, deixa eu ver se o microfone tá funcionando, tá funcionando. Você é acostumado com a cozinha do jeito que você gosta e fazer várias coisas diferentes e usar os seus utensílios. Esquece, porque provavelmente você não vai ter muitos utensílios em várias das casas que você vai. Então, assim, nem sempre vai ter uma colher de pau, nem sempre vai ter um negocinho pra pegar, escorrer macarrão, nem sempre vai ter um ralador, nem sempre vai ter um espremedor de limão, nem sempre vão ter inúmeras coisas. E você vai precisar ser muito criativo para você se virar no espaço que você tá. Então, por exemplo, eu já usei prato para cortar carne, porque não tinha tábua. Já usei forma para colocar água e fazer um banho-maria, porque não tinha micro-ondas. Já precisei tentar usar alguma coisa para fazer um cuscuz, já que a gente é do Nordeste, já que não tinha cuscuzeira. Na verdade, eu acho que eu pensei em usar e acabei não usando. Mas enfim, existem muitas coisas que você vai precisar aprender a se virar para poder descobrir a melhor forma de fazer. Quando você tem só uma boca de fogão, tentar cozinhar coisas que sejam mais frias, que não precisem tanto ir pro fogo, cozinhar em quantidade maior, guardando na geladeira, para você ir usando ao longo do dia a dia. Então, cada cozinha é única e o processo de adaptação nela, para quem vai fazer alguma coisa nela, às vezes demora um pouquinho, sabe? Para você pegar o jeito, para você lembrar que os copos estão aqui, o café tá aqui, o açúcar tá lá, para você ir lembrando onde é que estão essas coisas e se adequar nessa nova rotina. É um pouquinho estressante vez ou outra, porque você nunca sabe o que vai encontrar. Então, às vezes, você vai ter um balcão lindíssimo. A gente tinha em Buenos Aires um balcão super enorme, assim, podia cozinhar, cozinhava feliz e satisfeita. E às vezes você vai ter só uma pia, assim. E aí você vai ter que se virar com aquela pequena pia. Ou seja, se adeque. Uma coisa super importante sobre a vida de um viajante é a extrema capacidade de adaptação ao ambiente onde você está. Então você vai precisar praticar. E se você for ficar em espaço compartilhado, então, como um hostel ou um co-living, sei lá, você vai precisar adaptar ainda mais, porque vão ter outras pessoas usando aquele espaço, aqueles mesmos utensílios, aquelas mesmas coisas que você. Ah, só uma coisa importante sobre cozinha. Vai parecer, eu juro que vai parecer besteira, mas assim, raramente tem temperos nas cozinhas que você vai. Às vezes tem, mas às vezes não. E aí toda vez você vai precisar comprar novos temperos, e isso é uma das coisas mais chatas de cozinha. É que toda vez eu tenho que comprar um sal gigante, um açúcar gigante, um tempero gigante, sendo que eu vou usar só por um mês ou 2 meses e depois eu vou embora. Se você tiver como, leve junto com você. Porque algumas coisas são bem chatas de precisar comprar o tempo inteiro. Então, se for fazer uma rota que seja possível, lembre de levar com você os seus temperinhos, a sua pimenta, a sua páprica, essas coisinhas, porque são coisas que ocupam um pouco espaço e vez ou outra a gente consegue levar. Agora, se assim, for realmente incomodar, então não leva não, deixa pra comprar lá mesmo, porque é baratinho. Essas são as nossas dicas sobre a cozinha e agora a gente vai para o próximo cômodo. Bora! Confesso que de todos os ambientes que nós temos em uma casa, a sala de estar provavelmente é o menos necessário. Mas eu vou falar dele em outra vez, porque a luz aqui tá bem ruim. Então, galera, não é que a sala de estar ela é descartável, nossa, que horrível ter uma sala de estar. A gente adora quando a gente tem uma sala de estar. Ela só não é a prioridade, digamos assim. Então, se tiver um quarto e uma cozinha, pra gente já tá bem ok. Se tiver uma sala de estar, ótimo, porque a gente vai ter muito mais conforto. Como é o caso aqui da casa do Tu e a casa dos macaquinhos em Alter do Chão. Aqui a gente tem todos os espaços muito bem consolidados. Então, a gente tem varanda, a gente tem cozinha, a gente tem sala de estar, a gente tem quarto, tem banheiro, 2 banheiros, tem lavanderia. Então, assim, depende muito da sua prioridade. E se eu tiver que escolher, com ou sem sala de estar, eu vou escolher com. Mas se for uma diferença muito grande eu ter um espaço com sala de estar ou eu não ter uma tão confortável assim, normalmente eu vou preferir não ter uma. Então depende muito da sua prioridade, do que você quer como conforto, do que você pesa no preço na hora de escolher. Agora, um ponto importante sobre a sala de estar. Uma sala de estar, às vezes, quer dizer que você vai ter mais de um espaço dentro da casa. E pra gente, tem uma coisa que é muito importante, que é não termos só um espaço, sabe? Um estúdio ou uma kitnet, esse tipo de espaço, pra mim e pro Rafa, não funciona. Não funciona porque somos dois. E como somos dois, temos reuniões que acontecem durante o dia, temos trabalho, temos coisas, a gente às vezes precisa de um pouco mais de espaço
para ter uma certa individualidade no espaço, um certo silêncio, e os 2 conseguirem trabalhar bem. Então, assim, se é o seu caso e você vai viajar não sozinho, mas com mais de uma pessoa, pode ser interessante você sempre considerar espaços que tenham mais de um ambiente separados por paredes ou por algo do gênero, que minimizem o som. Porque já aconteceu da gente se hospedar em uma kitnet, em um estúdio, e nossa, foi péssimo, porque o Rafa passa o dia inteiro em reunião e eu só queria ter um pouco de paz de espírito, então por mais que eu use o fone de ouvido, é interessante estar em um ambiente que tem mais de um espaço. Então essa sempre é a nossa prioridade, a gente está em um ambiente que tem mais de um espaço. A gente realmente só fica em uma kitnet ou um estúdio, que é o que o pessoal mais chama agora, né, aqueles estúdios. A gente só fica em um estúdio se não tiver outra opção pelo que a gente está dispondo a pagar. Então, esse é um fator bastante importante. Eu estava falando sobre a sala de estar, mas já vou falar sobre outra ambiente que é mais importante do que ela. Bom, sobre o quarto, nós não temos muito pré-requisito, a não ser o pré-requisito principal, ventilação. Então, gente, como arquiteta, eu sou louca da ventilação. Independente do lugar que a gente esteja, a gente precisa se sentir confortável. Então, para se sentir confortável, uma coisa que você precisa sempre prestar atenção relacionada ao quarto é que você vai ter formas de refrigeração ou de aquecimento, dependendo do lugar onde você está. Então, se você vai para um lugar que é frio, preste atenção se vai ter aquecedor. E eu não tô falando isso, ai, cara, mas é óbvio, Luana, eu vou pra Europa, óbvio que vai ter aquecedor. Não é óbvio. Não é, não confie, não confie, não confie no óbvio, porque eu já fui pra lugares, a gente foi pra uma casa em Buenos Aires, que foi ótima casa, a gente até conseguia ficar bem, a gente usava muitas cobertas, mas a gente lá tinha dizendo que o piso era aquecido, alguma coisa do gênero. Quando a gente chegou lá, a gente, assim, começou a fazer um frio quando chegou o inverno, um frio desgraçado, e não tinha aquecedor na casa. E a gente não tinha como arrumar um aquecedor, então a gente só tinha a opção de usar muitas roupas e usar as cobertas. Então preste atenção se vai ter aquecedor, se está funcionando quando você for para uma estação de inverno que vai fazer frio, que as temperaturas são baixas. Não menospreze o aquecedor. E o fato de ter um ambiente preparado para receber aquele frio. Às vezes não tem um aquecedor, mas tem um piso de madeira, mas tem uma janela dupla, tem outras coisas que vão te proteger daquele frio, e isso é super importante. E já no outro caso, no outro extremo, que são as temperaturas quentes, é muito importante que você garanta que vai ter ventilador, tudo bem, e até ar-condicionado. Então aqui, por exemplo, em Alter do Chão, que é onde a gente está no meio da floresta amazônica, a temperatura é muito úmida, é muito quente. E aí, é super comum que aqui tenha ar-condicionado em todas as acomodações, praticamente. E foi uma coisa que a gente viu em Belém, em Alter do Chão. Se teria ar-condicionado. Porque para dormir a gente precisava, mesmo que à noite não esfria. Então, para dormir a gente precisava ou ter um ventilador com uma boa circulação de ar, ou ter um ar-condicionado. E o ar-condicionado é ainda melhor do que ter um ventilador nesses casos, em lugares que vão ser muito quentes e que às vezes nem o ventilador consegue dar conta. E mesmo se tiver um ventilador, que seja um bom ventilador. E aí, ai, mas é besteira, eu consigo dormir no calor, eu consigo dormir no frio. Tá bom, vai pra ver. Vai, então vai, depois você volta aqui e deixa nos comentários se eu não te avisei. É sério, galera, você vai passar muito tempo nessa casa, se você é um viajante de longo prazo, você vai ter aí uma semana, 2 semanas, sei lá quanto tempo nessa casa, e você precisa ficar confortável. Mesmo se for um hostel, se for um espaço compartilhado, aí é que você precisa ficar confortável mesmo para você dormir. Porque nada tira mais a sua sanidade, sua produtividade, sua paz, sua saúde, sua qualidade de vida, do que você passar o tempo inteiro incomodado na casa que é sua, né? Que é sua casinha provisória. Vamos comigo para o próximo ambiente. Rodando, 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 let it go. E chegando em um dos nossos principais espaços, por incrível que pareça, é a lavanderia. Gente, eu sei que, tipo, caraca, um dos teus principais espaços na casa é a lavanderia. Sim, é. E não me digam o contrário. E no caso aqui da casa do Tui, a gente tem a máquina de lavar. Vou passar aqui a câmera pra vocês verem. A gente tem a máquina de lavar, e máquina de lavar é um item super indispensável para você
Verificar na hora que você vai reservar um lugar para você morar por uma temporada mais longa. Verifique se esse espaço fornece uma máquina de lavar, seja no condomínio, de uso compartilhado, ou seja de uso individual, dentro do apartamento, ou de alguma forma. E se não fornece, pergunte se tem uma lavanderia por perto ou olhe no Google Maps se existe uma lavanderia por perto. Porque lavar a mão, pelo menos não é uma coisa que funciona muito bem pra gente. A gente costuma, eu e Rafa, né, a gente costuma lavar roupas pelo menos uma vez por semana. E é super importante ter uma máquina de lavar para facilitar o processo, especialmente se você tiver com roupa de inverno. E aí, dependendo da cidade, às vezes você faz uns pacotes. A gente conseguiu fazer uns pacotes em Buenos Aires, um pacote para lavar por 4 vezes por mês. E aí já aconteceu também da gente reservar um lugar que tinha máquina de lavar, mas ela tava com defeito. E aí quando a gente chegou e a gente perguntou, o anfitrião falou que tava com defeito, e eu já fiquei assustada, tipo, meu Deus, onde é que eu vou arrumar uma lavanderia aqui perto? Que não tem. Mas aí ele falou que eu poderia usar uma outra máquina de lavar, porque estava prometido no anúncio. Se está prometido no anúncio, gente, eu tô suada, isso aqui é suor. Isso aqui brilhando é suor, porque aqui é quente. Mas se tem uma máquina de lavar no anúncio, está prometido, você pode sim cobrar o anfitrião aquilo que ele lhe prometeu, especialmente se você reservou por causa disso, porque tinha aquele princípio. Então, cobra o anfitrião e se ele não resolver o problema, você pode acionar também o Airbnb, para que o Airbnb resolva. Se a sua reserva foi por lá, né? Se não foi por lá, aí tu tem que ver as regras da outra plataforma. Enfim. Uma coisa super importante sobre máquina de lavar é isso, tem que ter uma máquina, se não tiver, tem que ter uma lavanderia por perto para você poder lavar suas coisinhas e não passar tanto perrengue assim. Outra coisa super importante é você ter uma mesa para trabalhar. E no nosso caso, uma mesa que caibam 2 pessoas, né, amor? Assim, E até mais importante do que a mesa é que você tenha cadeiras que possam trabalhar, né, que sejam confortáveis. Mas eu confesso que é bem difícil achar uma acomodação que tenha cadeiras confortáveis. Inclusive, a gente tá numa cadeira agora que é de madeira. Dá pra ver aqui, ó, do lado. Então é bem difícil realmente achar uma acomodação que tenha cadeiras que sejam confortáveis, mas quando tem a gente agradece, olha, diz obrigada a Deus, porque aqui tem uma cadeira boa e a gente briga por ela, né? Porque quando tem é só uma, não são duas. Então a gente sempre acaba brigando pela cadeira para ver quem que vai ficar com a melhor cadeira, mas enfim. E, gente, outras considerações para vocês levarem em conta é que a gente valoriza também muito o espaço que a gente reserva, que ele seja um espaço que ele seja assim, legal, sabe? Seja cool. Seja um lugar bonitinho, esteticamente agradável, que seja confortável, que tenha área livre, ou uma varanda, ou alguma coisa que a gente possa ver à vista. E pode não parecer tão relevante assim essas coisas, mas nós já passamos por situações o suficiente para saber que essas coisas impactam muito a nossa produtividade e o nosso trabalho. E se nós somos nômades digitais, se nós trabalhamos remotamente enquanto viajamos o mundo, a gente precisa ter um trabalho, ter uma rotina de casa com qualidade de vida. A gente precisa estar em paz na casa que a gente mora, que é onde a gente passa a maior parte do tempo. Se você fosse turista, você passaria a maior parte do tempo turistando, certo? Mas se você não é em uma viagem de itinerário, você provavelmente vai passar a maior parte do tempo em casa mesmo. Dentro da sua rotina, pseudo-rotina, né? Que é a que a gente tenta. Então, é super importante estar em um lugar que você se sinta bem. Nós já ficamos em bairros aí, erros para você não cometer, já ficamos em bairros muito zoadentos, do lado de uma avenida gigante que tinha zoado o dia inteiro, bairros que eram sujos, ou algum centro histórico que à noite ficava muito esquisito. Então você precisa tomar cuidado com o lugar que você escolhe, tanto a redondeza, para ver se é uma redondeza legal. Eu posso fazer outro vídeo sobre isso, se você quiser deixar nos comentários. E também com o ambiente que você tá. Por incrível que pareça, para mim, estar em um ambiente esteticamente bonito é muito importante para minha produtividade e para minha criação, até a criação de conteúdo, minha criatividade mesmo. Para algumas pessoas isso não vai interferir tanto, mas para a gente interfere bastante o ambiente que a gente está e a forma como a gente lida com ele, que a gente se integra e que a gente vive. Então, leve em consideração isso. E também, o último conselho é que é importante saber priorizar momentos e momentos. Em determinados momentos, você pode pagar um pouco mais de uma hospedagem que você se sente melhor, que você vai passar um pouco mais de tempo e que para você é mais importante. Em outros determinados momentos, você paga bem menos em uma hospedagem bem ruim, mas que, assim, prioridade, né? Às vezes você vai passar pouco tempo, vai passar só uma semana, vai passar só 3 dias, e aí nem vale a pena pagar muito mais caro por uma quantidade de tempo tão pequena.
Então você precisa saber fazer esse jogo de equilíbrio, ir se adaptando pelo caminho e sabendo priorizar cada momento, cada escolha, cada fase da vida de acordo com o que você está querendo para você, né. Então, às vezes, a gente abre mão de conforto, porque a gente vai ficar pouco tempo. É bem comum que a gente abra mão do conforto quando a gente vai ficar só, por exemplo, 10 dias em um lugar. Aí a gente escolhe uma coisa mais barata, que tenha menos conforto, e quando a gente vai ficar um mês, a gente realmente dá uma chorada para tentar negociar com o anfitrião um preço mais barato, pra gente ficar em um lugar o mais confortável possível. E uma outra coisa, por fim, eu juro que é o fim, internet. Verifique se tem uma boa internet, afinal, você vai trabalhar remotamente. É tão óbvio que eu deveria ter falado lá no começo do vídeo, esqueci completamente de falar da internet. Internet. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar um pouco mais da nossa rotina como viajantes, como nômades digitais, como produtores de conteúdo de viagem, não esquece de nos seguir nas redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo, e também de se inscrever no canal. A gente compartilha muito sobre a nossa vida, sobre dicas viajando, sobre as nossas experiências pelo mundo, e é ótimo compartilhar, a gente fica muito feliz quando vocês interagem também com o nosso perfil, com o nosso canal, com nossas redes sociais, com tudo mais. Não esquece de se inscrever, beijinho e até o próximo vídeo! A casa do Tui fica a apenas 15 minutos andando do centrinho de Alter do Chão e 5 minutos andando de uma praia próxima. É super bem localizado, oferece uma ótima estrutura e é muito bonitinho. Então fica a nossa recomendação e a gente vai deixar o link na descrição do vídeo.